Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trago para vocês o penúltimo vídeo da série de 5, contendo as principais dúvidas sobre o protocolo OSPF. Espero que gostem, esclareçam suas dúvidas e não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Hoje falarei sobre como o OSPF calcula os custos utilizados para a escolha de melhor caminho para um determinado destino, tá? Como manipular esses custos e alguns cuidados que devemos tomar ao manipular os custos no OSPF, ok? Então, vamos lá. Protocolos de roteamento, tá? Eles definem custos para cada rede apreendida de forma que possam escolher o melhor caminho para determinado destino baseado no melhor custo calculado. Vamos dar uma olhada na prática e vamos dar uma olhada nessa figura aqui. Tá? Então, olhando a figura aqui, qual seria o melhor caminho, tá, visualmente aqui, da rede A alcançar a rede B? Tá? Podemos imaginar que a melhor opção seria utilizar o caminho superior, né? Passando pelo roteador R2, roteador R3, R4, até alcançar a rede B. Tá? Se você utilizar um protocolo de roteamento como o RIP, ele escolherá justamente esse caminho, tá? Pois a única métrica que o RIP utiliza para determinar o melhor caminho, ou seja, para ele definir o melhor custo para determinada rede, é a contagem de saltos. Nesse caso aqui, nesse exemplo, utilizando o caminho superior, nós teremos aqui um total de 1, 2, 3, 4 saltos para alcançar a rede B. Tá? Utilizando aqui a métrica do RIP, teremos aqui 4 saltos. Utilizando o caminho inferior, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5. Teríamos aqui 5 saltos para alcançar a rede B. Tá? Então o RIP escolheria o caminho superior. Ok? Então, vamos analisar agora a mesma figura, tá? Só que com as velocidades das interfaces aí, das conexões. E agora, qual seria o melhor caminho aí? Tá? Se for utilizado o RIP, tá? Independente da velocidade aqui das conexões, o RIP vai continuar utilizando o caminho superior, porque a única métrica para calcular o custo que o RIP utiliza é a contagem de saltos. Então ele vai continuar contando 4 saltos aqui e 5 saltos pelo caminho inferior. Então ele vai continuar escolhendo o caminho superior. Tá? Já o SPF, ele sabe que esse não seria o melhor caminho, né? Porque ele leva em consideração a largura de banda configurada na interface para calcular o custo do link. Ou seja, o SPF escolheria o caminho inferior aqui via o roteador R5, tá? Para alcançar a rede B. Tá, mas aí, como que o SPF descobriu isso aí? Como é que ele sabe que esse caminho aqui inferior é melhor do que o caminho superior? Tá? Como é que ele sabe que aqui ele tem links aqui de 10 megas, aqui por baixo ele tem velocidade de 100 megas, escolhendo o melhor caminho? Tá? O SPF ele realiza um cálculo, tá, e define um custo para cada interface. Depois ele soma esses custos e o caminho que tiver o menor custo total para determinado destino será o caminho escolhido. Tá? No nosso exemplo aí, nós teremos aqui os seguintes custos calculados. Tá? Os links, as interfaces lá de 10 megas teriam um custo total de 10, e as interfaces de 100 megas teriam um custo total de 1. Tá? Então, para a rede A alcançar a rede B por esse caminho superior aqui, nós teríamos um custo total de 10, mais 10, mais 10, mais 1, que seria um total 31. Tá? Pelo caminho inferior, nós teríamos um custo de 1, 2, 3, 4, 5. Teríamos um custo de 5, ou seja, ele fez uma soma aqui de todos os custos para alcançar a rede B, e o caminho que teve o menor custo foi esse caminho aqui inferior, um custo total de 5, e esse é o caminho que o SPF vai escolher. Ok? Viu o roteador R5. Então, mas aí, como que o SPF definiu esses valores aí? Como que ele chega a essa conclusão? Tá? Por padrão, o SPF ele utiliza um valor denominado largura de banda de referência, dividido pela largura de banda configurada na interface. Tá? Então, o valor padrão da largura de banda de referência é 10 elevado a 8, ou 100 milhões aí, ou 100 megabits. Tá? Então,
links de 10 megas, tá? Nós teríamos aqui um total, um custo de 10, porque nós teríamos aqui, o cálculo seria esse que o SPF utilizaria, 10 elevado a 8, que é a velocidade padrão, né, a largura de banda de referência, dividido, um link de 10 megas, total de 10 milhões. Então nós teríamos ali 100 milhões, né, 10 elevado a 8, dividido por 10 milhões, seria igual a 10. E 10 elevado a 8, dividido, o link de 100 megas, 100 milhões, igual a 1. 100 milhões dividido por 100 milhões, igual a 1. Então, esses caminhos aqui de 10 megas teriam um custo de 10, e os caminhos de 100 megas, um custo de 1. Tá? Com isso, basta somarmos aqui o resultado para cada caminho aqui, somar, né, o resultado de cada interface e ver a interface que tem o menor custo total, menor soma, né? Então nós teríamos aqui, por esse caminho inferior, total de 5, e por cima 31, correto? Só para a gente fixar um pouquinho isso daqui, se a gente tivesse um link de 128K, qual seria o valor para esse link de 128K? Utilizando a largura de banda de referência padrão. Nós teríamos 10 elevado a 8, 100 milhões, divididos por 128 mil. Seria igual, se você fez a continha na calculadora aí, vai ser igual a 781,25. Tá? Como o SPF não considera frações, você pode tirar isso aqui. O custo desse link vai ser 781. Tá? O custo para um link de 128K. E um link de 64K? Links baixos, né? Tá? Seria igual 10 elevado a 8 dividido por 64 mil. Que seria igual, tá? 1.562. Tá? Então, dessa forma, o ASPF consegue calcular os valores por link. Tá? E depois ele soma o custo total para determinar o destino e escolhe qual será o melhor caminho a ser utilizado. Correto? Então, conforme a RFC 2328, aí, que define o SPF, um custo está associado com um lado de saída de cada interface do roteador. Esse custo é configurável pelo administrador do sistema. Quanto menor o custo, mais provável será o uso da interface para encaminhar o tráfego de dados. Tá? O que isso quer dizer? Vamos analisar aqui a nossa figura novamente. Tá? O roteador R1 possui 3 interfaces. Tá? Coloquei os números das interfaces aqui dos roteadores. Tá? Também aqui, ó, menorzinho aqui. Interface 1, 2 e 3. Tá? A interface, a interface 2 aqui, tá? Ela tem um custo de 10. A interface 1 tem um custo de 1 e a interface 3 também tem um custo de 1. Tá? O roteador R2, tá, possui as interfaces 1 e 2. Tá? Ambas possuem um custo aqui igual a 10. Tá? Estou colocando aqui o custo no meio, tá, que vale para as duas interfaces dos roteadores aqui conectados. Tem o mesmo custo. Tá? Por enquanto, no exemplo. Ok? O mesmo para o roteador aqui R3. O roteador R4 possui 3 interfaces também. Interface 1 custo 1, interface 2 custo 10, interface 3 custo 1. Para acharmos o custo, tá, para a rede B no roteador R1 passando pelo roteador R2, tá, nós devemos somar o custo das interfaces de saída, tá, dos roteadores no caminho. No nosso exemplo ficaria assim, ó, o roteador R1, interface 2, tá, para ele chegar lá na... Vamos fazer o cálculo aqui para ele chegar na rede B. Tá? Então, se ele utilizar a interface 2 aqui, tá, ela vai ter um custo de 10. Tá? Aí ele vai ver a interface no roteador R2. A interface 2 aqui, tá, tem um custo de 10. A interface no roteador R3, a interface 2, tem um custo de 10. Tá? A interface aqui no roteador R4, que seria a interface 1, tem um custo de 1. Ou seja, da rede A em direção à rede B, ele está contabilizando o custo das interfaces de saída. Tá? Então, nós contabilizamos esse custo aqui
para chegar até a rede B. Tá? E agora, se a gente calcular, utilizando aqui pelo roteador R5, a interface 3 aqui, tá? O custo de saída da interface 3 é igual a 1, da interface 2 aqui também é igual a 1, da interface do roteador R6 aqui também é igual a 1, do R7 igual a 1 e do R4 também igual a 1. Tá? É importante frisar, tá? Como disse anteriormente, tá? O custo está associado com a interface de saída. Tá? Isso é muito importante gravar. Porque, como mesmo pode ser configurado pelo administrador da rede, é necessário alguns cuidados aqui para que não ocorra algo indesejado. Tá? Por exemplo, vamos analisar aqui a nossa figura novamente. Tá? Vamos supor, tá, que aqui no roteador R5, tá, a interface dele, a interface 1, foi configurada aqui com custo de 100, tá, aqui no roteador R5. Tá? E agora, qual seria o custo total para a rede A alcançar a rede B? Tá, então, para a rede A alcançar a rede B, qual seria o custo total? Utilizando esse caminho aqui inferior. Continuaria 5, correto? Porque, ó, estou seguindo esse caminho aqui. Tá, imagina, então, interface 3, custo 1, vem para o roteador R5. Interface 2, custo 1. Interface 2 do R6, custo 1. R7, interface 2, também custo 1. E R4, custo 1. Então, eu continuo tendo um total de 5. Tá? E agora, a gente tem que pensar no seguinte, né? E os pacotes que retornarão da rede B em sentido, com destino à rede A? Ou pacotes que virão, né, da rede B com destino à rede A? Qual será o melhor caminho agora? E aí? Já mudou, né? Porque vamos fazer agora o cálculo inverso aqui, ó, utilizando as interfaces de saída. Então agora a interface de saída aqui, do roteador R4, tá? Utilizando via R7, teria aqui um custo de 1. Aqui seria a interface 1 de saída, tá? O pacote está vindo agora nesse sentido aqui, tá? Então nós teremos aqui um custo de 1, 2, 3, e agora aqui, no saída do roteador R5, um custo de 100. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 103, e para chegar aqui na rede A, mais um, 104. Então o custo desse caminho aqui teria um total de 104. E passando pelo caminho superior, teríamos aqui, ó, 10, 20, 30 e 1. Ou seja, pacote com destino, de origem rede A com destino à rede B, teríamos aqui um custo de 5 pelo caminho de baixo. E por cima 31. Ou seja, o SPF escolheria esse caminho aqui para chegar até a rede B. Tá? Já a rede B escolheria esse caminho superior aqui para alcançar a rede A. Correto? Então, isso aí, pessoal, é o que a gente chama, tá, de assimetria de roteamento. Tá? Então, reparem que uma simples alteração em um determinado ponto da rede, ou seja, uma simples alteração aqui, nessa interface do roteador R5, alterando o custo para 100, a gente alterou a forma como a rede B alcança a rede A. Será que esse era o objetivo desejado? Isso é conhecido como roteamento assimétrico. Tá? Quando um pacote vai por um caminho, tá? No caso veio aqui por baixo, e retorna por outro. Tá? Retornou ali por cima. Ok? Isso pode ser bom ou ruim. Tá? Vai depender de uma série de fatores aí da sua rede. Tá? Como aplicações, por exemplo. Tá? Algumas aplicações não funcionam, não lidam muito bem com a simetria de roteamento. Tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo aí. Tá? Vamos voltar aqui ao nosso assunto do vídeo de hoje. Então, como vimos até agora, o SPF utiliza um valor de referência de banda dividido pela largura de banda da interface, configurado na interface. Tá? Então vamos analisar agora a seguinte figura aqui. Como já vimos, o valor de referência de banda padrão é 10 elevado a 8 ou 100 milhões, tá? Ou 100 megabits. Qual seria o custo total aí agora para a rede A alcançar a rede B via o roteador R2? O custo total do caminho seria 1, 2, 3, 4. Correto? Então, pelo caminho superior aqui, para alcançar a rede B, custo de 4. E o caminho inferior? Tá? Teria um total de 5. Por quê?
também definiu o custo aqui para 1. Teremos um custo total aqui de 5. Ou seja, o SPF escolherá o caminho via o roteador R2 para alcançar a rede B. Mas aí, essa não seria a melhor opção, correto? Então, com custo de referência de largura de banda padrão, qualquer interface que possua largura de banda igual ou superior a 100 MB, tá, vai ter um custo igual a 1. Tá? E como nós vimos aqui agora, isso não pode ser legal, porque pode não ser legal, porque nós temos aqui um caminho com links de 1 GB, que seria mais rápido, tá? E o SPF continuou escolhendo o caminho de 100 MB, porque através do custo total de caminho aqui, esse caminho venceu a escolha aí. Isso pode acabar nos acarretando em um resultado indesejado, como vimos no exemplo aqui agora. Tá? Como podemos manipular esses custos no SPF? Se você possui na sua rede interfaces acima de 100 MB, tá? O que é bem provável, o primeiro passo seria ajustar o valor de referência de largura de banda. Tá? Esse valor pode ser ajustado através do comando de configuração do SPF, que seria o AutoCost Reference Bandwidth, tá? E o valor que você quer ajustar para a largura de banda. Tá? É de extrema importância, tá, que todos os roteadores ou SPF possuam os mesmos valores configurados. Tá? Caso contrário, podemos ter o seguinte problema. Vamos analisar aqui a nossa figura novamente. Tá? Se ajustarmos um novo valor de referência de largura de banda no roteador R5, por exemplo, aqui, o valor padrão é 100 MB. Vamos ajustar agora o novo valor para ser de 10 GB. Tá? Se ajustarmos esses valores nos roteadores R6 e R7 também para 10 GB, o que aconteceria? Os valores para as interfaces de 1 GB passariam a ter custo de 10, correto? Então, essas interfaces aqui teriam um custo de 10. Qual seria o novo caminho para a rede A alcançar a rede B? Pelo caminho inferior aqui, teríamos um total de, como eu ajustei só aqui, tá? Essa interface aqui de saída continua tendo 1. Eu vou ter aqui 1, vou ter aqui 10, vou ter aqui 10, aqui 10, e aqui, como não ajustei ainda também, vou ter 1. Então o total será 10, 20, 31, 32. Correto? Porque eu ajustei somente no roteador R5, R6 e R7. E pelo caminho superior, se eu não ajustei nada, estou com o valor padrão, vou continuar tendo custo 1, 1, 1 e 1. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Continuo com o mesmo problema para chegar aqui na rede B, escolhendo o caminho que tem a velocidade inferior. Porque eu ajustei o comando somente nos roteadores que têm as interfaces de 1 GB. Ou seja, eu acabei piorando o custo delas, tá? Porque como eu não ajustei nas outras interfaces, então tem que ter muito cuidado com isso aí, tá? Por isso é importante você ajustar o valor em todos os roteadores, correto? Para que eles tenham valores consistentes. Mas atenção aí, tá? Tome muito cuidado aí ao definir valores de referência de largura de banda muito alto se sua rede possui links de baixa largura de banda, como links de 64 ou 128K, por exemplo. Tá? Isso porque o valor máximo do resultado de cálculo de custo do SPF é 65.535. Tá? Então o valor máximo seria 65.000, tá? O valor do resultado é 535. Tá? Então o custo para um link de 128K, que deveria ser, tá? Se utilizasse o que deveria ser, se você utilizando uma largura de banda de 10 GB, seria 78.000. Tá, vou botar aqui, 128K vai ser igual a 78.125, tá? E ele será, tá? 65.535, tá? E o link 64K, que seria igual a 156.250, também vai ficar com o valor de 65.535. Ou seja, se você tiver link 64, 128 na sua rede aí, você botar um valor de referência de largura de banda padrão de 10 GB, um valor muito alto, você vai ter o mesmo problema.
porque o SPF não vai diferenciar um caminho do outro. Vai acabar escolhendo os dois caminhos aí para colocar na tabela de roteamento. E isso não pode ser legal. Tá? Pode acabar te trazendo algum problema, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá? Então, olha só. Vamos dar uma olhada aí na nossa topologia, que a gente vem estudando aí até agora. Vou colocar ela aqui na tela, tá? Que seria essa topologia aqui. Vou falar justamente aqui, vou colocar aqui o valor da conexão, tá? Essa rede aqui, essa interface, só para a gente facilitar, a velocidade de 128K, um link serial de 128K, e esse aqui, uma interface 64K, tá? Então vamos no nosso, aqui olhar os nossos roteadores, tá? Vamos lá no CA1, vamos dar aqui um show honey int, vou dar aqui só um show int S3/0, tá? Então reparem que a largura de banda aqui ó, BW da interface S3/0 é 128 e da S3/1 é 64K, tá? Eu não mexi ainda, tá, nos valores de largura de banda de referência, tá? Reparem que aqui, ó, a largura de banda de referência tá como 100 MB, que é o valor padrão, tá? Lá no roteador R2, mesma coisa, tá? Vamos botar aqui show IP OSPF. Repara que nós temos na área 1, tá? Mas no roteador aqui, ó, a largura de banda de referência é de 100 MB, tá? Então, já que no roteador a conexão entre o R3 e o CE2, eu tenho aqui um link de 1 GB e aqui embaixo um link de 100 MB. Tá, vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos lá no R3. Interface show IP interface brief. A velocidade é gigabit, a interface é gigabit 1/0 e a outra interface é fast 2/0. Então você tem aqui um show int giga 1/0, tá? Tem aqui a largura de banda aqui, ó, de 1 milhão, tá? Ou seja, 1 GB, e a fast 2/0 tem a largura aqui de 100 mil, tá? O valor aqui está em kbits, tá? Então, se eu olhar agora no ASPF, o custo da interface, vou botar aqui show IP ASPF interface brief. Repare que o custo aqui da giga 1/0 é igual a 1. E o custo da fast 2/0 também é igual a 1. Tá? E se eu der aqui no R3 um show IP route, vou botar aqui só o SPF. Reparem que a loopback lá, né, que seria uma rede com destino lá, uma rede que está atrás lá do roteador CA2, que seria a rede 5.5.5.5, o SPF está balanceando a carga, né, está balanceando entre os dois caminhos, porque ele possui custo igual. O caminho possui custo igual a 2, pelos dois caminhos aqui, tá? Tanto pela fast 2/0 como pela giga 1/0. Correto? Ou seja, como eu estou com o valor de referência de largura de banda padrão de 100 MB, o SPF não está conseguindo diferenciar um caminho do outro. Então, para ele é tudo a mesma coisa, tá? Vamos ver lá no roteador R2. Tá? Vamos dar aqui show IP OSPF interface brief. Ó, reparem que a serial 3/0, que está como 128K, possui um custo de 781, e a serial 3/1, que é um link de 64K, possui um custo de 1.562. Correto? Então vamos começar a mexer nisso aqui agora. Tá? Vamos no roteador R3 e vamos alterar o valor de referência de banda, de largura de banda padrão. Vamos lá, conft, vamos no router ASPF1 e vamos digitar aqui o comando autocost, referência bandwidth, vamos colocar aqui um valor de 10 GB. Tá. O SPF até me alerta ali, ele até alerta a gente que a gente deve garantir que esse valor seja consistente em todos os roteadores.
Tá, então vou dar aqui agora o comando showIP OSPF interface brief. Reparem que agora os custos se alteraram. Tá? Ou seja, a interface giga 1/0 agora possui um custo de 10 e a interface fast 2/0 possui um custo de 100. Correto? E se eu der agora o comando showIP route, vou botar aqui showIP route OSPF. Ó, o valor aqui para a rede, o valor agora para alcançar a rede 5.5.5 é o valor de 11, ou seja, 10 da interface giga de saída ali da giga e 1 lá da interface de saída contínua rede 5, tá? Reparem que agora não tem mais os dois caminhos aqui, ou seja, o SPF só colocou o melhor caminho, tá? Caminhos com custos iguais, ele faz um balanceamento, tá? E com custos diferentes ele vai escolher o melhor caminho, tá? Ou seja, agora reparem o seguinte, tá? Nós alteramos aqui no roteador R3. Então o roteador R3, ele consegue perceber agora que para chegar na rede 5 lá do CEA2, ele tem um melhor caminho. Agora vamos reparar lá no CEA2, como que ele faz para chegar nas redes que estão atrás do roteador R3 aqui. Vamos usar o comando aqui, showIP route OSPF. Ó, reparem que o CEA2, ele está balanceando aqui todos os destinos que ele conhece, ó, entre os dois caminhos. Entre a fast 2/0 e entre a giga 1/0. Por quê? Vamos dar o comando aqui, showIP OSPF interface brief. Como a gente não configurou nada nele ainda, ele ainda está mantendo aqui o custo da fast 2/0 como 1 e da giga como 1. Então ele considera que os dois caminhos são iguais. Correto? Então vamos fazer o seguinte. Vamos alterar aqui no roteador CEA2 também. Tá? Vamos botar lá um router OSPF1. Vamos botar aqui um alto cost. Referência bandwidth. Vamos botar 10.000. Tá? Vamos sair daqui do modo de configuração e vamos repetir aqui o comando. showIP OSPF interface brief. Reparem que ele já alterou o custo das interfaces. E as rotas? Será que ele já atualizou agora a tabela de roteamento? Vamos ver aqui. showIP route OSPF. Reparem que agora ele só passa pelo link da gigabit 1/0. Tá vendo? Todos os destinos agora lá que estão atrás do roteador R3, ele está passando somente pela interface gigabit 1/0. Tudo lindo, tudo funcionando bonitinho, mas vamos agora analisar lá o roteador R2, tá? Que conecta naqueles links lá de baixa velocidade. Tá? Por enquanto, não alterou nada aqui no R2, tá? Porque nós não mexemos aqui na configuração de largura de banda de referência. Vamos alterar isso aqui agora. Vamos dar um conft, entrar no router ASPF1, vamos lá, alto cost, referência bandwidth, vou botar 10.000. Então, vamos ver agora como é que ficou. showIP OSPF interface brief. Ó, como eu disse para vocês, o custo da gigabit agora está igual a 10, tá? E as interfaces aqui, serial 3/1, que é um link de 128K, e a 3/0, que é 64K. Olha o custo delas. 65.535. Tá? Ou seja, é o valor máximo do resultado de custo, né? do cálculo de custo do SPF. O que aconteceu com isso? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, showIP route OSPF. Reparem que agora a loopback lá do CA1 é a 4.4.4.4. Ou seja, para chegar lá, o roteador R2 agora está encaminhando o tráfego tanto por um link como pelo outro. E isso pode ser um problema, né? Porque nós temos um link bem mais rápido, que tem um dobro da velocidade, e um link mais lento. E o SPF está balanceando essa carga. Ele pode acabar entupindo, tá estourando o link 64K e a rede ficar bem lenta com isso aí. Tá? Vamos ver lá no CA1. Tá? O CA1, deixa eu ir para o SPF interface brief. Como a gente não alterou aqui o valor da largura de banda padrão, e esse roteador se conecta somente aqui no roteador R2, tá? A gente tem a opção de não fazer nada por aqui, tá? Que ele está diferenciando aqui, ó. Reparem que se eu der aqui em showIP route OSPF, ele continua utilizando apenas um caminho, que é via serial 3/0, para alcançar as redes que estão atrás do roteador R2.
tá? Então desse lado aqui não tive alteração nenhuma, tá? Então isso que é importante vocês entenderem, que o SPF calcula os custos baseado nas interfaces de saída em direção à rede de destino, tá? Mas e aí, como é que a gente faz para resolver esse problema agora? Se você não tiver um link, tá, muito alto, um link aí de 10 GB, vamos supor que ali nós temos ali só links, o link mais alto ali é de 1 GB. A gente pode ajustar o valor para que ele bata somente com os links de 1 GB, tá? Mas como as redes modernas hoje em dia você tem links aí de 10 GB e tal, talvez seja interessante você manter um valor de referência padrão, e temos links até de 100 GB, aí 40, 100 GB. Então é interessante você manter um valor de referência alto, tá? E para as interfaces de baixa, né, de baixa velocidade ali, para você não ter esse problema, você pode usar a segunda opção, que é definir o custo da interface manualmente, tá? Que a gente pode definir através do comando IP ou SPF cost. Por exemplo, aqui no roteador R2, nós podemos vir aqui na interface S3/0 e definir um custo aqui da interface, um IP ou SPF, vou botar um custo aqui de 400, tá? Vou voltar no modo de configuração, fazer logo da S3/1. E na interface S3/1, a gente pode colocar um custo de 500. Vai ser um custo... Opa. Tá, deixar um custo um pouquinho maior para o SPF diferenciar uma interface da outra. Tá, vamos ver como é que ficou. Show IP ou SPF Interface Brief. Comando de custo da interface, ele sobrepõe qualquer cálculo que tenha sido realizado, tá? Que você definiu isso manualmente. Então aqui a interface 3/1 está com custo de 500 e a 3/0 um custo de 400. Vamos ver como é que ficou agora. Tabela de roteamento, ó. Show IP route OSPF. Reparem que para chegar agora lá na interface loopback do CA1, ele está utilizando apenas o caminho da serial 3/0, tá? E o custo total do caminho 401. Por quê? O custo 400 da saída aqui da interface serial 3/0 e mais um lá da interface loopback. Total 401, tá? E se você quiser manter sua rede consistente, você pode fazer pode espelhar essa configuração lá no roteador CE1, tá? A gente poderia vir aqui na interface na 3/0, esse 3/0 e colocar o comando também lá, IPOS PF cost 500 e na interface serial 3/1 IPOSPF custo 400. Ficaríamos assim com uma configuração consistente, tá? Subir aqui show IP route OSPF. Reparem que ele continua escolhendo, calculando aqui os custos totais aqui dos caminhos, tá? Só e escolhendo a interface serial 3/1. Correto? Então, uma outra forma, tá? Uma coisa muito importante que você deve fazer é o seguinte, tá? Hoje em dia é muito comum que as operadoras, tá, elas entreguem links de uma velocidade em interfaces que possuem uma velocidade maior. Mas como assim, cara? Por exemplo, você contrata um link de 50 megas da operadora X, tá? Essa operadora geralmente vai te entregar esse link de 50 megas em uma interface Ethernet de 100 megas ou 1 GB, tá? Isso não quer dizer que você vai passar 100 megas ou 1 GB, você vai passar os 50 megas. Só que a interface, tá? Ela tem uma velocidade total de 100 megas, por exemplo. Então, como que você faz para resolver isso aí? Como é que você informa? Porque vamos supor que a operadora me entregou ali no... Vamos ver aqui, por exemplo, no roteador R1. Tá, o roteador R1 só tem uma interface aqui, ó, configurada. Tá, interface gigabit 0/0. Vamos supor que a operadora me entregou aqui um link de 50 megas aqui nessa interface. Só que se eu for na interface, show int de 0/0, essa interface aqui, o SPF, o roteador pegou, tá, o valor padrão da interface gigabit e colocou a largura de banda dela com valor igual a 1 milhão de kbps por segundo. Seria o equivalente a 1 GB, tá? Aí, só que essa interface, a velocidade dela, ela está conectada a um link que é de 50 megas. Então, como é que eu faço para ajustar isso? Que senão o SPF vai estar fazendo um cálculo errado aqui, tá? Por exemplo, se eu der aqui o comando show IP SPF Interface Brief,
Aqui a gente não alterou o valor de referência padrão, vamos deixar o 100 MB mesmo, só para vocês poderem entender o conceito aqui. Tá, a interface giga aqui está com custo de 1, tá? Mas a interface, ela tem a velocidade dela real é de 50 MB, tá? Então a gente pode definir isso através do comando bandwidth. Vamos entrar aqui na interface gigabit 0/0 e vamos colocar aqui um bandwidth, o valor 50, 1, 2, 3, tá. O valor de 50 mil, que seria o equivalente a 50 MB. Tá, e se a gente der o comando lá show IP SPF interface brief, ele já alterou o custo aqui da interface para 2, tá? Que seria lá os 100 MB dividido por 50 MB, o custo passou para 2. Então é muito importante que você mantenha suas interfaces configuradas com o comando bandwidth, para que o ASPF ele vai pegar justamente esse valor aqui, que é o valor configurado na interface, e vai usar para fazer o cálculo utilizando o valor da referência de largura de banda padrão. Tá? Se você não define nada, pode acontecer um caso igual aqui no roteador R2. Por exemplo, no roteador aqui R2, eu tenho que, vamos dar aqui o comando show run interface serial 3/0, por exemplo. Aqui eu tenho o comando bandwidth 128, indicando que essa interface serial, a 3/0, ela tem uma velocidade real, né, de 128K. Se eu der aqui o comando show int S3/0, a gente vai ver aqui, ó o bandwidth dela aqui, 128K. Tá? Mas se essa interface não tivesse esse comando configurado, vamos tirar para a gente ver, ó, int S3/0. Vou dar aqui o no bandwidth 128. E aí, vamos ver agora o show int S3/0. Olha lá, reparem que a largura de banda dela ela passou para 1544 kbps, ou seja, seria uma interface de 1,5 MB aproximadamente. E esse não é o valor correto, porque esse é o valor que o roteador define, o valor padrão que o roteador define para uma interface serial. Tá? E não reflete o meu valor real, né, de conexão do link. Tá? Então, por isso é muito importante você deixar bem ajustado o comando bandwidth nas interfaces do seu roteador, ou dos seus roteadores, tá? Para que o SPF pegue esse valor aí e calcule corretamente o valor do custo do link. Porque, nesse caso aqui, ó, reparem que o comando show IP SPF interface brief, tá? Aqui está 500 porque a gente colocou lá o valor, né? Tá a gente alterou da interface 3/0, está 400 aqui porque a gente deixou o valor. Mas se a gente não tivesse forçado esse valor aqui, o cálculo seria outro. Tá? A interface 3/0 teria um outro valor aqui calculado. Tá? Então é muito importante. Mas um ponto aí que a gente tem que ter muito cuidado é o seguinte, tá? O comando bandwidth ele não é usado para definir a velocidade da interface. Tá? Por incrível que pareça, algumas pessoas ainda pensam isso. Por exemplo, você tem uma interface de 100 MB. Eu quero limitar o tráfego dela a 10 MB. Eu vou lá e coloco o comando bandwidth para equivaler lá o comando bandwidth 10.000. Para a interface ter uma velocidade lá de 10 MB. Não. Esse valor é apenas de referência. É só para o roteador saber qual é a velocidade que de fato possui aquela interface ali. Então é um valor de referência. Tá? Agora uma coisa também, um outro ponto importante é que o comando bandwidth, você não pode utilizar o comando bandwidth para manipular custos no SPF, tá? Não é aconselhável você fazer isso não. Por exemplo, vamos supor que você tem aqui duas interfaces de 100 MB, tá? Aqui vamos supor que em vez de ser gigas seja 100. Só que você quer que o tráfego passe só por um caminho aqui. Aí você vai definir aqui, eu vou definir uma interface aqui com bandwidth de 90 MB. Que eu já sei que vai ser o suficiente para o SPF escolher apenas um caminho aqui. Só que tem outros processos no roteador que eles utilizam o comando bandwidth configurado para referência também, como, por exemplo, políticas de QoS. Então, se você alterar o comando bandwidth e colocar um valor de banda lá aleatório, você vai, se você tiver alguma outra coisa configurada que está usando aquilo como referência, como uma política de QoS, ela vai refletir para aquele novo valor que está configurado na interface. Tá? Isso pode ser algo não desejado por você. Então tome muito cuidado aí ao ajustar, usar o comando bandwidth para manipular custo. Por isso que ele não é aconselhável. O aconselhável é o seguinte, se você precisar manipular o SPF, um custo de um caminho, é você usar o comando de interface lá, IP ou SPF cost, tá? Para poder manipular o custo daquele caminho. Correto? Assim vai ser de uma forma mais segura
e somente o SPF vai estar utilizando aquele valor de custo ali. Perfeito? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido aí todo o conceito de cálculo de caminho de custo do ASPF. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E nos vemos no último vídeo da série. Um grande abraço para todos e até lá.